Peço por gentileza que os irmãos abram as suas Bíblias em Gênesis 22, dos versículos 1 a 8. Gênesis 22, dos versículos 1 a 8. Deus prova Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Orem por mim, para que o Senhor fale com você. A posição do pregador é sempre muito difícil. Mesmo que você escreva, desenvolva o tema, você estude, quando você toma o lugar, toma a palavra do Senhor, a gente tem que temer ao Senhor. Então orem por mim para que o Senhor fale com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nas tuas mãos. Seja feita, Senhor, a sua vontade, seja feito conforme o seu querer. O Senhor colocou este tema e da forma como foi colocado no meu coração, Senhor, eu pretendo passar aos irmãos. Que os irmãos tenham entendimento, Senhor, porque ele vai ser um pouco diferente, Senhor, das perspectivas dos meus irmãos. Assim como foi para mim, Senhor, talvez seja para os irmãos. Então eu peço a sua orientação, a sua bênção, que cada um entenda, Senhor, qual é o seu propósito com essa meditação nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento de modo especial os nossos visitantes. Sejam sempre bem-vindos à casa de Deus. Que você consiga sentir a presença de Deus, porque Ele já está aqui, né? Nem sempre nós sentimos, mas o Senhor está sempre na sua casa, sempre nos esperando. Quando eu fui convidado pelo pastor Lima para passar a meditação, ele disse que seria o dia 6 de janeiro, portanto hoje, já a gente começa a pensar sobre o que vai falar. E o Senhor foi colocando no meu coração, e a primeira coisa que Ele colocou foi o tema: Deus proverá. E aí você começa a orar e pedir ao Senhor que te dê a instrução sobre o assunto da mensagem, né? E uma das primeiras coisas que veio na minha mente era recorrer, entender qual o nome pelo qual o Senhor é conhecido, que tem a ver com a mensagem. Aí eu fui pesquisar, encontrei lá alguns nomes de Deus, como Deus é conhecido, e eu queria, antes da gente entrar na meditação, compartilhar alguns desses nomes com os irmãos, entre eles o nosso, né, o tema da mensagem, Deus proverá. Então, o primeiro nome que eu anotei aqui foi Elohim, que significa Deus Criador, poderoso e forte. Elohim está registrado em Gênesis 17, 7 e em Jeremias 31, 33. É a forma plural de Eloá, a qual acomoda a doutrina da Trindade. Nós aprendemos isso lá no nosso doutrinal, né? O outro nome que eu fiz questão de anotar foi Adonai, que significa Senhor. Os irmãos vão entender depois por que eu estou dizendo esses nomes. Um outro nome, El Shaddai,
Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, Gênesis 49, 24, Salmo 132, versos 2 e 5. Jeová Elohim, Senhor Deus, Jeová Rafá, o Senhor que sara, Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Esse termo, a minha bandeira, está usado, entende-se por lugar de reunião antes de uma batalha. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tsidkenu, ou Tisdikenu, é um termo difícil de falar, mas significa que o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, 16. E finalmente, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Esse foi o nome utilizado lá quando Abraão recebeu de Deus o cordeiro para o holocausto e chamou aquele local de o monte do Senhor, onde o monte do Senhor proveu, ou seja, no monte do Senhor se proverá. Diz a palavra que Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Então, a título de curiosidade, alguns nomes a gente já conhecia, a maior parte deles, nós sabemos, mas eu fiz questão de arrolar esses nomes para os irmãos entenderem que em todas as circunstâncias, em todas as situações, Deus é provedor nas nossas vidas. Especificamente falando sobre o tema Deus proverá, a gente tem ouvido muitas mensagens e felizmente não na nossa igreja, na Igreja Adventista na Promessa, baseado em textos como esse, que Abraão foi e então recebeu do Senhor uma bênção, ele obedeceu e recebeu do Senhor uma bênção. Isso demonstra o crescimento da tal da teologia da prosperidade. Então, eles acham a teologia da prosperidade, imagina que porque a gente é cobrado de Deus alguma coisa, porque Deus nos pede alguma coisa, Ele tem obrigação de retribuir. Eu já ouvi uma certa vez um pregador que dizia assim: essa noite, sábado que vem vai ter uma vigília, e nesta vigília o Senhor vai ter que dar. Ele pressionava Deus na parede, falando: nós vamos pressionar Deus e Ele vai ter que dar. Então isso é a teologia da prosperidade. Tudo que se fizer para Deus, Deus vai te devolver. E se você está sendo pedido de Deus alguma coisa, Ele tem a obrigação de te retribuir. Então, alguns destes textos, inclusive esses, são usados dessa forma. Porque Abraão ouviu e foi, então ele recebeu. É certo que existem alguns textos onde o Senhor faz promessas para nós. Um deles diz lá no Salmo 37, 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Um outro texto que é bem conhecido por nós, Malaquias 3,10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tamanhas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. São promessas de Deus a uma obediência. Algumas situações pontuais, onde Deus retribui a sua obediência com bênção. Mas precisa ficar bem claro para nós, irmãos, que mesmo nessa condição, Deus não faz porque nós merecemos. Deus não dá a provisão porque nós merecemos. Deus não nos abençoa porque nós merecemos ou porque damos algo em troca para o Senhor. Ele dá porque Ele é bom. Ele dá porque Ele é generoso. E proveu Deus, quis Deus nos abençoar ou quer Deus nos abençoar. Na nossa insignificância, nós pensamos que quando Deus nos coloca à prova, como dizem os da teologia da prosperidade, Ele sempre nos retribuirá de uma forma grandiosa. Ou seja, é uma condição, é quase que uma regra. Toda vez que você está sendo provado, você vai receber bênção. Eu disse que é difícil
dar a mensagem, porque é uma perspectiva diferente do que os irmãos estão acostumados, né, pastor? Deus proverá. Quando o pregador vai falar sobre Deus proverá, ele vai dizer para mim que eu vou receber minha bênção, que é isso ou aquilo. Você me perdoa se você não vai ouvir aquilo que você quer ouvir, mas você vai ouvir aquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Então, sempre Deus vai nos retribuir de forma grandiosa. Deus tem, irmãos, objetivos diferentes para situações diferentes. Por isso que existem situações em que Deus te dá uma ordem e te promete uma bênção, e existem situações em que simplesmente Ele te dá uma ordem. A bênção pode vir ou não vir, é consequência. Para demonstrar, ou procurar demonstrar essa diferença, né, eu vou fazer citação de dois personagens. Um deles é o nosso personagem principal, Abraão. Ele, inclusive, cronologicamente, ele vem primeiro do segundo, que é Elias. O primeiro personagem, Abraão, acerca do qual o texto está falando, o texto básico está falando, Deus estava pondo à prova a sua fé. O objetivo maior do Senhor era provar a fé de Abraão. Apesar de que a grande maioria dos pregadores usa esse texto dizendo que realmente que Deus estava provando a fé de Abraão, que no final das contas, de fato, Abraão mostrou ser um homem de fé, e que sempre que Deus prova e que a gente mostra para Deus, a gente demonstra a fé, a gente é abençoado. É verdade, isso ocorreu no caso de Abraão. Hoje nós sabemos disso. Hoje nós sabemos que Abraão foi abençoado porque Deus viu nele fé. E o que então existe de errado? Porque já que eu estou falando que existem duas situações, existem diferentes objetivos para diferentes situações. O problema nesse tipo de sermão é que os mensageiros dizem assim, muitos, e eu já vi muitos sermões e li muitos sermões, onde o mensageiro enfatiza por sua própria conta que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, obedeceu, foi realizar o que Deus mandou, porque sabia que Deus ia prover algo para ele, porque sabia que Deus proveria para si o cordeiro. Ele não foi simplesmente porque ele creu. Eu, particularmente, eu acredito que os irmãos aqui na igreja também acreditem, diferente dos outros, que Abraão partiu em obediência a Deus por ter crido no Senhor. Ele creu e atendeu, simplesmente porque creu. Ele não questionou, ele não reclamou, apenas entendeu que se o Senhor tinha pedido o filho, era o que ele tinha que fazer. Ele foi lá e atendeu. Ordem para ele e para nós, ordem do Senhor não deve ser questionada. Deus mandou, eu vou fazer. Aí os irmãos podem perguntar para mim, se você olhar no texto, pastor, vai ver que quando Isaac perguntou, onde está o cordeiro? Porque tem a brasa, porque tem a lenha, cadê o cordeiro? Então Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Isso não significa que a vontade de Abraão, que a obediência de Abraão estava condicionado a receber do Senhor o cordeiro para o sacrifício, a provisão. O que você diria para o seu filho se ele te perguntasse, se fosse o seu filho no lugar de Isaac, e ele estivesse olhando todo o contexto, toda a situação, sabendo que ia sacrificar, está ainda com seu pai para sacrificar, e no meio do caminho ele percebe que está faltando o cordeiro, e ele pergunta para você, um menino de 12 anos, ô pai, nós vamos sacrificar a Deus, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro? O que você responderia para o seu filho? Você fala, não meu filho, o cordeiro é você vai ser sacrificado. Você teria coragem de falar isso para o seu filho? Abraão, no meu coração isso queima que Abraão não teve coragem de falar para o seu filho. Por isso que ele diz, Deus proverá para o seu filho o cordeiro. Não é que ele não tenha fé. Lógico que Deus, a gente viu, hoje a gente conhece a história que Deus proveu o cordeiro. Mas naquele momento,
Você falaria para o seu filho? Você sabe, você vai sacrificar, depois que ele tivesse morto, ele não sentiria mais nada. Mas o que ele sentiria sabendo que ele seria o sacrifício? Imagina você falar isso para ele. Eu não diria. Eu continuaria respondendo igual Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. O Senhor tinha sido bem enfático: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifício-o ali como holocausto num dos montes que ele indicarei. O Senhor não tinha dito: leva Isaque para o sacrifício e lá eu vou te dar um cordeiro como provimento. Ele disse para ir lá e sacrificar. Então eu diria a mesma coisa que disse Abraão. Como nós dissemos, o objetivo neste caso aqui era Deus provar a fé de Abraão. No momento ali, derradeiro, na hora que ele levantou o cutelo, né? Nós conhecemos a história. Ele acendeu o fogo, ele amarrou lá o menino em cima da lenha e levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. Naquele momento, no momento derradeiro, foi que o Senhor então, vendo a fé genuína de Abraão, aquela fé que agrada a Deus, aquela fé descrita lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. A hora que Deus viu aquela fé de Abraão, ele interviu, ele interferiu, ele não permitiu que Abraão tivesse feito sacrifício e proveu, né? Diz a palavra assim, ó: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então nós dissemos que alguns pregadores dizem que Abraão saiu e foi cumprir a ordem do Senhor, porque sabia que ele teria a provisão de um cordeiro para o sacrifício. E nós dizemos que não, que Abraão saiu simplesmente porque creu e obedeceu. Deus mandou e eu vou fazer. Ele não sabia lá no final das contas que ele teria poupado a vida de seu filho, que Deus proveria para si. Então qual que é a diferença entre um e o outro contexto, vamos dizer assim, se o resultado foi o mesmo? Eu não sabia que teria um cordeiro, mas o Senhor proveu. E ele, sabendo que teria um cordeiro, o Senhor proveu. Existe alguma diferença entre uma forma de interpretar e outra? Existe sim, meu irmão, porque o que difere, o que a gente encontra a diferença, que é a motivação. E é aqui que a gente começa a falar do que Deus espera de nós. Eu obedeço a Deus porque sei que Ele vai me abençoar, ou obedeço porque Ele ordenou? Você cumpre a vontade de Deus esperando receber algo do Senhor? Ou você simplesmente obedece ao Senhor? Essa é a questão. A diferença está na motivação. Eu não devo obedecer para esperar algo do Senhor. Não é uma troca, não é uma barganha. Se o Senhor fizer isso comigo, eu vou fazer. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ficar todos os dias na sua casa. Mas você já não recebeu a bênção do Senhor? Você já não está vivo? Você não tem 2 mãos, com 5 dedos cada, 2 pés, 2 pernas? Ou ainda que você não tenha, ainda que te falte um braço, o que está faltando para você? Será que é preciso negociar com Deus? A tua motivação é negociar com Deus? Eu vou até lá, mas se o Senhor prover para mim. Essa é a questão. Então o erro está não
na forma, não crer, não em crer que Deus pode prover, mas partir, obedecer, esperando que Deus provenha. Eu falei de dois personagens. O primeiro era o Abraão, que foi sem esperar nada em troca. Ele foi e simplesmente obedeceu. É uma circunstância em que o Senhor abençoa você pelo fato de você ter obedecido. Você não pode esperar a bênção pela obediência, mas o Senhor pode e Ele pode obedecer, pode abençoar você pela sua obediência. E outro caso é o caso de Elias. Nós conhecemos a história de Elias. Ele enfrentou lá 450 profetas de Baal e depois ele fugiu. Fugiu de uma mulher, a gente sabe, né? Fugiu de Jezabel e entrou em profunda depressão, numa caverna tal, e o Senhor tirou ele de lá, e a história vai rolando até o momento que o Senhor manda ele até Sarepta. E aí Deus dá ordem para ele. Vai até Sarepta, ou em algumas traduções, Zarefate, e ali ordenarei uma viúva que te sustente. Vejam a diferença. Neste caso, o Senhor está dando a ordem, é um objetivo diferente, né? Mas com promessa também. Então ele, vá até lá, porque lá vou ordenar a uma viúva que te dê sustento. Então veio a palavra do Senhor a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Diferentemente, na ordem ao profeta, havia ali uma promessa explícita. Para Abraão não houve promessa. Para Abraão houve simplesmente uma ordem. Para Elias, houve uma promessa de uma bênção. Então o Senhor, Ele provê em várias circunstâncias na nossa vida. O Senhor provê quando Ele manda, o Senhor provê quando você obedece, ou o Senhor simplesmente não provê. Apesar de que isso é o que nós imaginamos, nós não enxergamos, a nossa pequenez, a nossa insignificância não permite que nós enxerguemos a profissão do Senhor, do Senhor todos os dias. Nós nem sempre conseguimos enxergar a provisão do Senhor. Por que será que nós não enxergamos? Nós nos preocupamos muito com os nossos afazeres, nós nos preocupamos muito com o dia de amanhã. A palavra do Senhor é clara, né? O Senhor Jesus falando, né? Olhem para as aves, elas não plantam, elas não aram, mas elas têm um alimento todo dia. Olhem para os lírios, eles na sua formosura, Salomão não teve tamanha beleza. Por que vocês estão preocupados com o dia da manhã? Nós estamos sempre muito preocupados com o dia de amanhã e não enxergamos o que o Senhor está fazendo por nós no dia de hoje. A maior provisão, a maior bênção que nós já recebemos e muitas vezes nos esquecemos é a morte do Senhor Jesus, que nos dá salvação. De graça, Deus não pediu nada para nós. Simplesmente Jesus morreu para que eu e que você alcançássemos a salvação. Em sã consciência, irmãos, já foi muito falado isso aqui. Inclusive eu dei 2 mensagens em que envolviam o mesmo assunto. Sim, será que nós teríamos condições de fazer algo para merecer a salvação em Cristo Jesus? Se a nossa bênção está condicionada a alguma ação nossa, alguma obediência nossa, será que nós temos condições de obedecer tanto que nós alcançamos a salvação? Nós vimos isso nas lições passadas. Nós não temos condições. Então a maior provisão que Deus nos deu, nós já temos a salvação garantida em Cristo. As outras coisas o Senhor vai acrescentando na nossa vida. Basta a gente estar com o nosso olho aberto, nossos ouvidos atentos. O Cordeiro de Deus já foi imolado. O Senhor já deu o Cordeiro para sacrifício. E foi por meu e por seu pecado. Jesus foi naquela
carregando aquela cruz até o Gólgota, ou a caveira, né? E lá Ele ofereceu a sua vida por mim e por você. Então, do que nós nos queixamos? Por que nós nos queixamos que nós não temos sido abençoados? Quando eu disse que o tema Deus proverá, talvez não fosse de acordo com a perspectiva que você está esperando, é porque nem sempre as mensagens, elas dizem respeito ao que o Senhor está dizendo. O que a gente precisa ficar claro para nós, é que o Senhor faz o que quer, quando quer, e se Ele quiser. O que eu tenho certeza, o que eu sei, e ninguém tira isso de mim, é que o Senhor ouve a minha oração a todo momento, que o Senhor ouve a sua oração a todo momento, é que o Senhor te abençoa, Ele guarda você, Ele cuida de você a todo momento, mesmo que você não esteja percebendo. Ele cuida de você, Ele te dá tudo o que você precisa, e ainda por cima a vida eterna. Ele disse assim para os discípulos: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Em outra circunstância ele disse assim, né? Aqueles que me servem, aqueles que renunciam a si mesmo, né? Que negam a sua cruz e me seguem, eles vão ter 100 vezes nessa terra, ainda por cima a vida eterna. Que bênção maior do que a vida eterna em Cristo Jesus? E o que você precisa fazer para isso? A palavra do Senhor é muito clara para a gente. Diz assim em 1 Coríntios 2, versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que o Senhor pede para você? O que falta para Deus prover todas as coisas na sua vida? E todas as coisas é a salvação. Você amar a Deus. Tão somente amar ao Senhor, tão somente se dedicar à obra do Senhor, tão somente estar diante do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que nada vai te faltar. A gente comentava lá fora, inclusive, sobre o Salmo 23, que o pastor Lima pregou no outro dia. Uma tradução, a tradução nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estava estudando e um pastor escreveu lá que uma tradução mais correta seria: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou como a gente costuma dizer aqui, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O que nós precisamos de provisão na nossa vida é o Senhor Jesus. Tudo é satisfeito pelo Senhor Jesus. A única exigência que Ele faz para a gente, e essa nós temos condições de fazer, é amá-lo, é comparecer diante do seu trono, comparecer na sua casa, servi-lo. Você que nos visita, que ainda não conhece, não aceitou a Jesus como nós aceitamos, só tem um caminho para você, é aceitar o Senhor Jesus. E como é que significa aceitar ao Senhor Jesus, né? É levantar a sua mão, renunciar às coisas do mundo, dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, como disse Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu te chamo assim, Alex, e você responde: eis-me aqui, Senhor. Isso é o que o Senhor está esperando de nós. É a única coisa que nós podemos fazer para ter todas as provisões do Senhor na nossa vida. E o demais o Senhor vai fazer na nossa vida. Imagina, o texto diz que aquilo que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou, aquilo que não subiu ainda ao coração do homem, aquilo que não chegou aqui no seu coração, o desejo ainda que não chegou no seu coração, isso é o que o Senhor tem para você. Tenha certeza, meu irmão, ainda que não pareça, ainda que às vezes a sua vida você esteja enfrentando dificuldades na sua vida, o Senhor provê, o Senhor te dá tudo, e vai te dar, porque o Senhor, teu Deus, proverá. Amém? Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. E o principal, a vida eterna é em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus complete aí no seu coração essa mensagem. Pode ter sido um pouco confusa, porque para mim não foi fácil.
Porque uma coisa é você pegar a Bíblia e dizer assim, o Senhor vai te prover, obedece e pronto. É fácil falar. Como eu dizia com o pastor Lima, quando você encara a palavra de Deus com seriedade, é sempre muito difícil. Você sabe, você entende o que o Senhor quer com você, mas transmiti-la é difícil. Mas você tem que se colocar na presença do Senhor. Então abra o seu coração e diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. E todas as coisas Deus vai te prover. Que Deus te abençoe.